Ô, Karen, eu vou até voltar numa coisa que você tinha falado mais cedo, que era sobre o senso de time no sentido de objetivo compartilhado e de como que isso ajuda a direcionar. E assim, juntando talvez as duas coisas que a gente comentou, eu vejo muito que existir esse senso de time e de objetivo comum é uma forma muito legal também de lidar com essa diversidade, de convergir essa diversidade e de ajudar as pessoas a lidarem com isso. Porque se a gente tem um objetivo em comum, é um pouco do disagreeing commit que o Robson comentou. A gente quer chegar naquele objetivo. A diversidade de ideias ela vai trazer para a gente diversas opções. Entendemos qual que é o melhor caminho para chegar lá, pode não ser aquele que eu enxergava que era o melhor no primeiro momento, mas o nosso objetivo é esse, então vamos embora, vamos junto. E aí eu queria ouvir um pouquinho de você, assim, como que você enxerga que é o papel da liderança em construir esse senso de time, assim, de entender que as pessoas estão lá por um determinado objetivo, que a gente vai ter nossas diferenças, mas que como time o nosso papel é chegar lá. E que aí a gente vai ter que saber quem abre mão do quê, em que momento, para a gente conseguir, enfim, ser um bom time, né? Eu acho, sinceramente, que assim, o primeiro ponto é como é que a gente apoia a liderança, para a liderança também entender que ela não é a plena dona da verdade. Porque assim, né, eu venho de uma geração onde manda quem pode e obedece quem tem juízo. Né? Então a minha geração era aquela, se o teu chefe mandar, você fica quieto e obedece. Então como é que a gente traz esse balanço para que as lideranças entendam que elas não são donas da verdade? Então não é porque eu acho que essa caneca ela é mais preta do que verde que isso é real, isso é a minha experiência, né? Então assim, uma coisa que eu falo muito para os meus times, por exemplo, o que você vê hoje em mim é a resposta da minha trajetória, da minha formação, da minha experiência, da minha criação, da minha vivência social, tudo isso me trouxe a minha forma de pensar aqui. A sua forma de pensar, porque você tem uma história, você tem uma trajetória diferente da minha, vai ser diferente sobre o mesmo aspecto. Então, respeitar o seu pensamento é respeitar a sua trajetória. Então, é muito disso que eu tento trazer para as lideranças e eu acho que isso é uma coisa muito difícil de ser formatada. Isso não é algo que você fala assim, nossa, eu vou colocar isso num formato e vou fazer com que todos os líderes saiam formatadinhos desse jeito. Mas como é que a gente cria esta visão de que a ideia, né, ela não prevalece de ninguém sobre ninguém. E quanto mais a gente tem transparência para falar sobre os grandes objetivos e os grandes impactos, mais a gente consegue traduzir isso. Né? Então, assim, acho que o primeiro ponto eu preciso da transparência sobre qual é o problema e qual é o nosso desafio como grupo. O segundo ponto aquela liderança, ela está preparada para conseguir respeitar a opinião do outro? Porque isso tem a ver com respeito também, tem a ver com, de novo, ouvir. Eu preciso te ouvir pelo menos para saber assim, cara, faz sentido, e ouvir genuinamente, não é assim, fala logo aí, vai, porque nós vamos fazer o que eu tô falando, né? Então assim, como é que eu te escuto genuinamente com a sua trajetória, com a sua experiência, por que você tá chegando nessa conclusão que é diferente da minha? Como é que a gente fomenta esse tipo de debate? Mas de novo, para isso, a liderança ela tem que estar preparada, e ela tem que estar preparada para escutar, ela tem que estar preparada para agir junto e ela tem que estar preparada para falar assim, realmente você tem razão, a minha ideia não é melhor. Que é essa coisa da humildade, né? De trabalhar como parte do time. Por isso que eu falei sobre como é que a gente é hands-on. Ser hands-on é isso, cara, eu sou parte do time, né? Eu realmente estou aqui para ajudar o time a chegar no seu melhor. Então acho que transparência com o momento, aonde a gente está e onde a gente tem que chegar, né? E ter muito essa capacidade de escutar realmente para levar em consideração a opinião do outro. Porque essa diversidade é que faz com que o líder, se bem preparado, ele medie uma solução que nem ele sabia quando ele começou. Né? Então, esse assim, esse é o papel, exatamente. E acho que esse é o brilhantismo de um bom líder, né? É saber extrair o melhor do que você tem na mesa, realmente numa solução que você não tinha a menor noção que você ia chegar. Quando você começou a reunião, de repente você fala assim, nossa, cara, eu não tinha ideia que a gente ia fazer uma coisa tão legal assim, né? Então, assim, isso pra mim é aquele líder que, assim, ele precisa ser realmente aplaudido, né? Porque ele tá realmente fazendo um bom papel junto com o time. E não, isso traz uma série de consequências também de, se você tem um time, você tem um perfil ali, sei lá, você lidera 5 pessoas, cada um tem uma característica, você conhecer bem essas características e conseguir alocar as pessoas no que elas fazem de melhor, essas pessoas vão estar mais satisfeitas, você vai conseguir melhores resultados que às vezes você nem esperava. E tem uma coisa um pouco mais prática também, que eu acho que é bom, assim, que eu já percebi de diferença até de engajamento do time com
a visão maior, é quando você consegue conectar também o que ele está fazendo no propósito maior. Então, às vezes, a pessoa está ali fazendo, sei lá, um negócio muito back-office ali, e às vezes essa pessoa fica, pô, mas eu queria estar trabalhando para melhorar a vida do candidato, né, no nosso caso, no nosso contexto, queria estar trabalhando para... Só que eu falei, cara, ó, isso daqui, se você conseguir conectar, falar, olha, gente, isso que você está fazendo, vai para isso daqui, que bate lá na satisfação do candidato lá na frente, fazer essa ponte, porque às vezes a pessoa não consegue, às vezes o líder, ele tem uma visão um pouco mais do todo, né? E às vezes a pessoa que está executando uma tarefa mais específica ali, ela não consegue conectar o que ela está fazendo com a coisa maior, com a entrega maior. E isso também ajuda a direcionar a pessoa para ter esse sentimento de, pô, beleza, eu estou fazendo um negócio aqui, mas isso daqui vai colaborar com o time como um todo, com a área como um todo, ou com a business unit ali como um todo. Então, isso daí faz diferença na prática. É um negócio que é fácil numa conversa, numa reunião de alinhamento, você consegue dar esse direcionamento, mas que tem um resultado interessante também.